Fala pessoal, Ricardo na área, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu fiquei 7 dias sem gravar, galera, né? Vou contar aqui pra vocês o que aconteceu. Eu e minha esposa temos um bistrô aqui na região da Bela Vista, em São Paulo, e a gente fazia somente delivery e agora a gente abriu ao público. Isso me tomou muito tempo, né, nesses últimos dias e eu realmente não consegui gravar. Lamento muito porque eu gosto muito de fazer o que eu faço aqui, né? Não vivo de YouTube, vivo de outras coisas, mas o YouTube me ajuda muito, né? Eu gosto de interagir com o público, gosto de falar do São Paulo, me faz bem, né? É uma forma de eu poder me expressar, de dar minha opinião e também é um pouco da voz da torcida também, porque a torcida do São Paulo é imensa e a gente não pode, a gente tem sempre que estar crescendo, né? A rede social do São Paulo sempre tem que estar andando para frente. Então é uma forma de eu poder tirar um pouco do estresse também e me ajuda muito. Enfim, eu queria até fazer um convite para vocês que quiserem vir aqui conhecer o lugar, né? Eu vou deixar o endereço fixado embaixo aqui e aí a gente bate um papo, conversa com vocês. Tem bastante gente que eu já converso através de mensagens, né, do canal. E aí quem chegar aqui no bistrô e falar assim, ó, sou São Paulino, sou inscrito no canal do Rica, no camarote do Rica, eu vou pagar, fazer questão de pagar uma cerveja, né? Vai ser um brinde pela força que vocês dão, pelas mensagens que vocês entregam pra gente, né? Pelos likes que eu recebo, enfim, é bem bacana, eu gosto muito de fazer isso. Então, quem chegar aqui e falar que é inscrito no canal, eu pago uma cerveja, beleza? Bom, dito isso, nós vamos falar sobre o São Paulo, vamos falar a respeito aqui do Ibali, né? O Carpini que está encantado com esse jogador senegalês. Vamos falar de São Paulo e Palmeiras também, né? Palmeiras tem novidades aí, o Mike deve voltar para o time do Palmeiras. O São Paulo que conta agora já com o André Silva, centroavante, né? Que chegou no Brasil, já falou como jogador do São Paulo. Vou falar aqui para vocês mais ou menos como ele pode ajudar a equipe do Carpini. Ele que faz mais de uma posição. E nós vamos falar também do Rames Rodrigues, vamos falar de lateral esquerdo. Tem novidades sobre a lateral esquerda do São Paulo, né? E então fica com a gente, deixa aquele like, né? Conto bastante com o like de vocês aí que ajuda o canal, tá bom? E você que não é inscrito, se inscreve no canal com a gente aí. Rapaziada, a respeito de naming rights, né? O São Paulo que fechou uma parceria aí e mudou o nome, né, para Morumbis e recebeu uma grana boa. E agora, através do diretor de marketing do São Paulo, né, Eduardo Toni, ele veio bastante satisfeito nas redes sociais e também deu entrevista falando que a torcida, a imprensa, enfim, todos os meios de comunicação, redes sociais, abraçaram de forma íntegra o nome Morumbis e dessa forma, como cresceu tão rápido esse nome, né, Morumbis, e foi tão aceito no mercado que essa empresa aí, a empresa que detém o nome do Bis, né, a Mondelez, ela quer aumentar, ela quer renovar, na verdade, o vínculo com o São Paulo, então mais 75 milhões aí na mesa. Então São Paulo que deve aí ampliar esse vínculo aí com a Mondelez, muito importante isso aí, né? A torcida do São Paulo fez a parte dela, a imprensa também ajudou. Enfim, Morumbis caiu no gosto da galera aí e vai ser muito bom para todo mundo, né? Para o São Paulo e também para a empresa, né? Porque a empresa, a gente percebe pelas redes sociais aí que o nome Morumbis ou a marca, né, do chocolate aí realmente tem sido vinculado em vários meios das redes sociais aí. Muito legal isso aí. Rapaziada, o Rafael e o Pablo Maia foram convocados pelo Dorival Júnior. Aliás, a CBF dá muito prejuízo, né? Não ajuda em nada. Convocou, na minha opinião, não ajuda, né? Não acho que convocar o jogador hoje para a seleção brasileira seja uma ajuda. Eu acho que hoje a seleção brasileira, tempos atrás aí, era a seleção brasileira. Hoje a seleção brasileira, a CBF, infelizmente caiu demais, né? O reflexo da CBF é o time que é colocado em campo, são os resultados que a seleção traz para o Brasil, né? Não traz. A gente vê hoje a camisa amarela do Brasil caiu demais,
né? Antigamente você falava em seleção, você via a camisa amarela, brilhava os olhos. Hoje a gente realmente percebe que a seleção brasileira caiu muito no mercado mundial, né? E a CBF atrapalha o São Paulo, né? Como vai atrapalhar dessa vez. O Pablo Maia e o Rafael foram convocados pelo Dorival Júnior, que incansavelmente tem trazido certos prejuízos, porque o São Paulo sofreu assédio de vários setores, né? Tanto do Rui Costa, com a parte de fisiologia, fisioterapia, tentaram tirar do São Paulo muitos profissionais, né? Ia atrapalhar demais o São Paulo. Ainda bem que todos os profissionais que estão engajados nesse projeto aí, pelo menos de 2024, não saíram do São Paulo, permaneceram, somente o Dorival, e o São Paulo conseguiu repor, né? E a gente espera que o Carpini traga frutos para o São Paulo, mas o São Paulo continua aí sofrendo aí com relação a essa convocação que teve, né? Então o São Paulo vai ficar sem os jogadores aí entre os dias 23 e 26 de março, e os jogos do mata-mata do Paulista, provavelmente o Rafael e o... Provavelmente não, vai ficar sem o Rafael e o Pablo Maia no mata-mata do Paulista. O prejuízo não é tão grande, né? Porque a gente tem o Jandrei ali também, que é um bom goleiro, e o Pablo Maia, o São Paulo tenta ali minimizar o problema colocando algum outro jogador, né? Tentando segurar ali a bronca no meio de campo. Poderiam ser mais jogadores, né? Então... dos males, acho que foi o menor, né? O Pablo Maia é mais complicado de repor, mas dá para o São Paulo se segurar pelo menos em 2 jogos aí. Acredito que mesmo sendo mata-mata, o Carpini tem peças para poder colocar um time bom em campo, né? Também não dá para, se acontecer alguma coisa, dizer que foi culpa da falta do Rafael e do Pablo Maia. Espero que não aconteça esse tipo de desculpa. Galera, e com relação à contusão também, né? O que preocupa é contusão de jogador. Às vezes o jogador vai para a seleção brasileira e volta contundido, na maioria das vezes, né? Como volto a dizer, a CBF não ajuda em nada os clubes. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Ibali, né? O Ibali é um jogador senegalês que fez parte aí da Copa São Paulo, fez parte da equipe aí do São Paulo de juniores, né? Ele está com 21 anos, é um jogador diferenciado, né? E o Dorival já vinha convocando, já trouxe ele o ano passado para treinar, ele fez alguns treinos no profissional, foi integrado esse ano, e o Carpini gostou muito desse menino aí, pediu a contratação em definitivo dela, e o São Paulo vai exercer, então, a contratação em definitivo de Bali, né, que é um jogador, como eu disse, diferenciado, tem um passe diferente, tem visão de jogo, ele desarma, né, e chega bem no ataque também, então é um ganho para o São Paulo, esse jogador. E como a gente já disse, né, o Brasil é um país que ainda não enxergou muito a África como mercado, né? E precisa, né? Tem jogadores muito bons lá. O único problema é a questão da quantidade de estrangeiros, né? O São Paulo agora conta com 9 estrangeiros no elenco. Falando de reforço ainda, galera, quero falar a respeito do André Silva, centroavante, né? Chegou no Brasil ontem, já falou como jogador de São Paulo. E a gente fala, quando fala de reforço, principalmente desse nível, jogador que vem da Europa, são jogadores que quando eles querem vestir a camisa do clube, eles vêm, né? O Vasco entrou forte na parada, tentou de qualquer forma contratar o André Silva, mas o André fez oferta maior que a do São Paulo, mas o desejo do jogador valeu, né? Ele queria vir para o São Paulo e estava praticamente fechado com o Vasco. E aí o São Paulo fez uma oferta lá dentro da possibilidade, né? Dentro do teto salarial, enfim, do que o São Paulo poderia pagar realmente. E ele fechou com o São Paulo. Então é legal isso aí. Quando o jogador realmente quer vestir a camisa do São Paulo, a gente vê, né? E o André Silva é um desses. Então ele vem, é importante porque já vem fechado com o grupo, já vem contente, né? Vai disputar Libertadores pelo São Paulo. Ele que faz mais de uma posição. São Paulo que estava atrás de um centroavante. Eu particularmente acho que não será a reserva do Caleri, né? Muita gente fala, precisa trazer um reserva para o Caleri, precisa trazer um centroavante reserva para o Caleri. Acho que o André Silva é mais do que um centroavante. Ele é um jogador que pode jogar como segundo atacante, né? Ele tem muita visão de jogo, tem velocidade, tem boa enfiada de bola, tem um passe bom. Ele consegue também fazer um pivô bom ali para distribuir bola para o Rato, para o Eric, para o Ferreirinha, para o Lucas. Então vai ser um jogador importante para o São Paulo, porque ele
como eu disse, né, ele faz tanto o pivô como vem com a bola de trás. Então ele pode atuar aí nesse atual esquema do Carpini, que é o 4-2-3-1, né? Aí sim ele seria uma opção para o Caleri, no caso do Caleri não jogar, ou então no caso do Caleri sair durante o jogo e o Carpini querer manter a mesma formação em campo, aí o André Silva entraria como um centroavante mesmo, ou ele pode atuar no 4-4-2 ao lado do Caleri, né? Aí atuaria o Lucas pela esquerda e o Rato pela direita. Então São Paulo também ganha nessa formação aí, né? Ele atuando do lado, e no 3-5-2 também ele pode atuar junto com o Caleri ali, o São Paulo atuando com 3 zagueiros, com 5 no meio de campo e 2 atacantes. Então o Carpini ganhou uma opção excelente aí, né? O André Silva, ele não é um definidor nato como é o Caleri, mas é um jogador que fez 14 gols nessa temporada aí no Vitória de Guimarães. Foi a principal temporada dele em Portugal, então foi difícil tirar esse jogador, né? São Paulo é que está pagando 3,5 milhões de euros por esse jogador, então não é barato, mas é um jogador que valeu a pena. Na minha opinião, valeu a pena, né? Teriam outros jogadores, trouxe vídeos de centroavantes aqui que o São Paulo poderia contratar, mas eu acho que o São Paulo ganhou muito, né? Principalmente quando é um jogador polivalente. Também só um centroavante pesadão na frente ali, acho que o São Paulo perderia. Então o scout do São Paulo trabalhou bem junto com o Carpini ali, dessa vez aí valeu, né? É dessa forma aí que o scout, que o São Paulo precisa ter visão de mercado, né? Jogador, o bom é que o São Paulo ganhou porque ele é um jogador brasileiro que atua no exterior. Então valeu a pena. Galera, novidades sobre lateral esquerda aí, né? O Wellington continua travada a situação dele, né, com o São Paulo. Acho difícil a renovação. Ele deve, com certeza ele recebeu várias propostas aí, que é um salário muito alto no São Paulo. E como eu já disse em outros vídeos, né? Se for pro São Paulo pagar um salário alto pro Wellington, melhor contratar o Marlon do Cruzeiro, né? Aliás, o São Paulo tá de olho no Marlon, né? Tá sondando, já fez aí algumas já teve algumas conversas aí com o staff dele, né? O Marlon que está negociando, mas está travada a situação dele com o Cruzeiro, a renovação, porque ele já pode assinar, como o Wellington pode assinar contra o clube em junho, o Marlon pode assinar também um vínculo contra o clube e sair de graça. Então, na minha opinião, e não sei a opinião de vocês, gostaria de saber, né? Se vocês quiserem deixar aí mensagens falando, eu acho que seria mais vantagem para o São Paulo hoje tentar vender o Wellington, né? E com parte do dinheiro ou a grana que o São Paulo conseguir receber de cara, tentar contratar o Marlon, né? Aí sim valeria pagar um salário um pouco mais alto, porque é um jogador que a gente vê que tem uma outra categoria, né? É um jogador que cruza melhor, tem mais visão. O Wellington é um jogador jovem ainda, é um jogador bom, mas vejo muita deficiência quando o Wellington vai para o fundo do campo, né, na questão de cruzamento. E o jogador, se a gente pensar bem, o lateral esquerdo, ele demora para chegar, o time demora para chegar no fundo do campo, né? E quando chega com a bola limpa, você tem que levantar a cabeça e cruzar a bola no lugar certo. Quando o lateral não faz isso aí, o time perde muito, porque o time está todo na frente, né? Então, um time forte, com mais chegada, né, com centroavante como o São Paulo tem, agora 2 centroavantes, com atacantes bons, precisa de um lateral esquerdo que levante a cabeça e coloque a bola no pé ou na cabeça do centroavante para ele poder pôr a bola para dentro. Só isso que o São Paulo precisa. De um lateral esquerdo que faça isso. São Paulo que tem aí agora o reforço do Ferreirinha, né, que conseguiu crescer jogo a jogo, aí já fez o primeiro gol. Então o São Paulo ganhou muito com a ponta esquerda e a lateral esquerda, mas São Paulo precisa de um lateral, né? Ou o Wellington evolui, né? Ou o Wellington baixa a pedida dele para poder ficar no São Paulo. Mas eu acredito que o São Paulo deveria sim tentar o Marlon, porque o Marlon como eu disse, outro nível de jogador, pelo menos foi o que ele fez no Cruzeiro o ano passado. E sem desmerecer nada o Cruzeiro, nem o Vasco da Gama, né? O André Silva não foi para o Vasco e o Marlon talvez não fique no Cruzeiro. Na minha opinião, o Vasco e o Cruzeiro hoje são times que estão de média potência para baixo, né? Não são times de ponta. Então, o jogador enxerga, o staff do jogador enxerga muito isso.
São Paulo hoje disputa Libertadores, disputa campeonatos para ganhar, né? Ganhou ano passado a Copa do Brasil. É isso, né? O jogador quer isso. O jogador ele quer valorização, porque o ano passa ele perde. E como eu disse, o Gabriel Peck, por exemplo, do Vasco da Gama, não sei o que ele está fazendo no Vasco, sinceramente. Né? Querem colocar ele só na Europa, mas tem times aqui no Brasil que valoriza muito o jogador, principalmente o São Paulo esse ano. Né? Então, Gabriel Peck, o staff dele poderia olhar o São Paulo com mais carinho, né? Como o André Silva preferiu o São Paulo e como o Marlon, de repente, o São Paulo conseguindo aí chegar nesse jogador, ele tem também a visão de vir para o São Paulo ao invés de ir para uma segunda linha de times na Europa. Né? Eu preferiria muito mais jogar no São Paulo, jogar a Libertadores, jogar outros campeonatos importantes aqui do que ir para um time desconhecido da Europa ali. Beleza? Pessoal, Rames Rodrigues, na minha opinião, é reforço contra o Palmeiras. Se entrar jogando, acho que o Carpini não põe ele de cara, mas acho que o Rames Rodrigues seria importantíssimo. Desequilíbrio, o São Paulo precisa desse 10, né? Como a gente já falou várias vezes, ele faz a diferença. O Carpini viu que o Rames Rodrigues faz a diferença, né? O cara que tem um outro tipo de enfiada de bola. Para quem dizia que ele não chegava na área, estava sem intensidade, sem nada, fez o gol, estava ali na linha da pequena área ali, né, do gol, e empurrou a bola para dentro, ou seja, o cara tá voando, tá bem, dentro do que é a característica dele, né? Não é um jogador de velocidade, mas é um jogador que faz a bola correr e põe a bola no pé do atacante, que é o que o São Paulo precisa. Beleza? Conto com o like de vocês aí, um grande abraço. Tchau.